Olá, meu querido! Olá, minha querida! Tudo bem com você? Bom, continuando aqui a nossa sequência de aulas sobre JavaScript, se você vem nos acompanhando desde o começo, sinto te informar que essa aqui é a última aula aí da nossa sequência de JavaScript. Rafael, isso significa que o conteúdo acabou? É só isso que tem para aprender de JavaScript? Não, tem muita coisa para aprender de JavaScript, mas como eu disse aí no último vídeo, né, de ontem, eu não consigo simplesmente explicar tudo para vocês. Então, eu estou te dando uma base, estou te ensinando aqui, digamos que as coisas mais utilizadas para que você tenha um fundamento para iniciar talvez com Node, né? Aprender Node já tendo um conhecimento, aprender sobre React também, porque esses caras são JavaScript, né? Então, você precisa ter conhecimento, pelo menos isso que eu estou te passando para iniciar nesses frameworks aí, ok? Então, se você não é inscrito neste canal ainda, você não tem nada a perder, porque aqui a gente só posta conteúdo legal, ok? Então, sempre a gente aprende alguma coisinha, então se inscreva nesse canal, deixe seu like aí que vai nos ajudar muito. E se você tiver sugestão, se você tiver precisar de alguma ajuda, qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. E aqui estão as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, a gente posta coisas diariamente também, eu apareço por lá, faço enquetes, converso com vocês, é bem legal. Ok? Então vamos para o nosso último conteúdo sobre JavaScript. Vamos lá. Bom, eu vou criar um novo arquivo aqui. Se você caiu de paraquedas aqui, tem a playlist, assiste desde a primeira aula se você quer aprender sobre JavaScript. Na primeira aula a gente usou o Code Runner, né? Inclusive está com o terminal aberto aqui, que é para a gente poder executar, ok? O que a gente faz aqui com o JavaScript, ok? Então eu vou criar aqui uma função, um arquivo, né, para essa nossa última aula, que vai ser o return.js, ok? O return, como o próprio nome já diz, ele retorna alguma coisa. E ele é muito utilizado para funções. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma função aqui. Já vou criar no formato arrow function, tá? Quem é, só que eu não vou colocar o acento, quem é a pessoa, ok? Quem é a pessoa? Então, vou criar aqui uma função chamada quem é a pessoa. E aqui, Rafael, por que você colocou o E, o A e o P em maiúsculo? Para a gente separar o quem é maiúsculo a pessoa. Se fosse quem pessoa, ficaria desta forma aqui, quem pessoa, ok? Posso colocar quem a pessoa, enfim. Eu vou deixar quem pessoa para não ficar um nome tão estranho, ok? Mas é só uma maneira de identificar. Você pode colocar quem pessoa assim, se você quiser, não vai fazer diferença nenhuma, só estou dando um nome para a função aqui. É bem interessante, tenta não iniciar as funções com a primeira letra maiúscula. Isso não é um padrão muito legal, ok? Mas não vamos entrar neste mérito. Então vamos criar aqui uma constante chamada quem é a pessoa. Eu vou criar uma variável chamada pessoa. E o nome dessa pessoa vai ser Rafael, ok? Então basicamente a gente está criando uma função, que eu vou chamar essa função, e eu quero saber quem é a pessoa, né? Vamos simular aqui. Bom, a gente sabe que para chamar essa função a gente precisa fazer dessa maneira aqui, ok? Se eu executar isso aqui sem dar um console log dentro da função, simplesmente executar, não vai exibir nada. Então, eu preciso dar um return. Então, basicamente, eu retorno, eu uso a palavra return, que também é uma palavra reservada do JavaScript. Novamente, se você não sabe o que é palavra reservada, basicamente esta palavra e entre outras, né, como const, como return, elas não servem para mais nada a não ser isso aqui. Então eu não posso criar uma variável, né? Novamente, eu não posso criar aqui, ó, uma variável chamada return. Ok? Eu não posso, vai dar erro, porque ela é reservada só para isso. Então, o return, ele retorna alguma informação. O que eu posso retornar é pessoa. Agora, se eu executo isso aqui, novamente não acontece nada. Mas ok, não entendi nada, Fel. Return, beleza, retorna, mas qual que é o sentido disso? Basicamente é o seguinte, a gente está criando uma função
chama essa função e ela vai nos retornar algo. Só que para a gente retornar este algo, a gente precisa armazenar ela dentro de uma variável. Então eu posso fazer isso aqui, ó, chama função, e eu faço dessa maneira aqui, ó. Eu crio uma constante, uma variável, e o valor dessa variável é eu chamando a função. Agora, se eu der um console log aqui, ó, no chama função e executar esse cara aqui, ele vai aparecer Rafael. Por quê? Porque eu chamei a função e ela retorna um valor. Só que como ela retorna um valor, eu preciso armazenar este valor que for retornado em alguma coisa. Então eu preciso retornar dentro de uma variável. Mas, Rafael, eu posso chamar quem pessoa assim dentro de um console? Bom, vamos tirar esse cara daqui, vamos salvar e vamos executar. Ele vai retornar Rafael do mesmo jeito. Porque você chamou essa função e ela te retornou alguma coisa. Mas não faz sentido dar um console uma função que retorna, né? Geralmente a gente chama uma função para calcular alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro aqui, vamos usar o nosso exemplo de soma. Então número 1, número 2, ok? E a gente vai fazer aqui soma. E eu vou fazer então o número 1 mais o número 2. E eu vou retornar a soma, ok? Então, pensa que a gente vai estar calculando isso, a gente está construindo um sistema e toda hora a gente precisa fazer a soma. Então, para não ficar toda hora tal número mais tal número, eu crio uma função global e sempre chamo essa função quando eu preciso somar os dois números. Então, basicamente, eu posso fazer soma. Rafael, posso usar o mesmo nome aqui nesse caso? Posso, porque o que eu criei dentro da função aqui fica somente dentro da função. Então, eu posso criar uma variável fora chamada soma, porque não vai interferir no que está dentro da função. E aí eu chamo quem pessoa, vamos só trocar o nome aqui para somar números. E aí eu chamo aqui somar números e coloco aqui, por exemplo, o 2 e o 2, que é o número 1 e o número 2 que eu estou esperando receber, ok? Fazendo isso eu posso dar um console log, novamente, eu poderia dar um console log direto aqui, ó, ok? Vai funcionar do mesmo jeito, então eu salvo, executo, me retorna 4, mas vamos imaginar que você está criando um sistema, então você não vai dar um console, ninguém vai ver o seu console. E aí você simplesmente faz a soma e vai usar essa soma, somar contra o valor, diminuir, vamos supor que é uma venda, um sistema de venda, você está calculando os produtos, somando e depois vai dar desconto, enfim. Então você geralmente cria uma função e dá um return, ok? Isso aqui, salvando e executando, funciona da mesma maneira. Rafael, o que eu posso retornar? Qualquer coisa. Você pode retornar nulo, né? Então, return null, por exemplo. Você pode simplesmente dar um return. Esse return ele vai retornar, mas não vai acontecer nada. E uma coisa bem interessante que é fundamental que você entenda, é muito importante que funções tenham um return. Mesmo que não retorne nada, é importante ter o return. Porque se você chama uma função e você está esperando receber algum valor, ou você chama uma função e precisa seguir o seu código, é interessante que dá um return para ele continuar, mesmo que não retorne nada. Então você simplesmente pode colocar aqui um return, ok? Vamos supor que isso aqui faça uma chamada na API e não precise retornar nada, então você faz dessa maneira aqui, tá certo? Então assim a gente cria a função e dá um return, ok? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse conteúdo aqui de JavaScript tenha te ajudado a pelo menos entender o básico, colocado em você uma sementinha, né, que te leve a estudar mais sobre JavaScript. Futuramente aqui no canal vou trazer mais conteúdo sobre JavaScript, tem muita coisa ainda para ver, mas por enquanto é esse o conteúdo que eu tenho para passar para vocês, tá certo? Então, se você gostou dessa série, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui, deixe seus comentários aqui, o que você achou, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.